Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Saúde os irmãos que estão em casa, que o Senhor venha abençoar a sua vida de maneira grande. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem já foi abençoado pela graça dele, amém? Abra sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 52. Culpa do Marcão, Jesus mudou a palavra. Amém. Isaías 52, versículo 13. Amém? Deixa eu ver se é a mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de um outro qualquer, e a sua figura ou sua aparência mais do que a dos outros homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Próximo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E você aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Toma seu assento. Amém, queridos? Muito mais conhecida Isaías 53 do que Isaías 52. Mas eu quero fazer leitura um pouco mais pausado para nós entendermos quem é Jesus. Para nós entendermos a quem eu sirvo. Para nós entendermos a quem eu glorifico. Pastor, é muito fácil identificar isso. Eu sei a quem eu sirvo. Eu tenho conhecimento do Deus a qual eu exalto, a qual eu glorifico. Mas não é, meus amados, simplesmente exaltar o nome do Senhor Jesus, glorificar o nome do Senhor Jesus. É necessário conhecer o que Jesus passou por amor à minha vida e à tua vida. Ah, mas isso eu também já sei. Ele foi crucificado por amor à minha vida. Não é muito simples, ou não é tão simples assim. Não é. E Deus está falando nestes versículos o que Jesus irá fazer. E já ouvimos aqui: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecer. Isso está falando do futuro. Edificarei a minha igreja. E quem é igreja? É eu e você. E para Jesus edificar a igreja dele na nossa vida, se faz necessário conhecer o caminho que Jesus trilhou. E por que o Senhor está trazendo isso?
porque nós temos a consciência de que Jesus passou pela nossa vida, mas os nossos atos, as nossas atitudes levam a entender que esquecemos. E Ele está voltando. Olha a palavra de Deus. Eis que o meu filho, quem fala isso? Quem fala isso? Se referindo a quem? A Jesus. Eis que o meu filho operará com prudência. Será engrandecido e será elevado e muito sublime, ou seja, o amor de Jesus Cristo, a prudência de Jesus Cristo vai levar, através dos seus atos, ao sublime trono, ou melhor, aos nossos olhos. Ele será adorado, ele será engrandecido, ele será elevado. O Senhor está dizendo isso. Logo na sequência, Ele vai dizer, como pasmaram-se muito à vista dele. Aqui, Jesus, meu amado, já está crucificado, Ele já está na cruz. Como pasmaram muito a sua vista, a vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que outro qualquer, e a figura ou a aparência mais do que a todos outros filhos dos homens. Deus estava falando aqui, estava falando do futuro, daquilo que iria acontecer, que o nosso Senhor Jesus Cristo, a aparência, o seu corpo seria tão desfigurado. E por que Deus estava trazendo isso ainda no Antigo Testamento? Por quê? Porque a igreja tinha se esquecido naquela época quem era o seu Deus. Eu quero trazer essa palavra para você, meus amados, para você não esquecer quem é Jesus Cristo na tua vida. Por quê, pastor? Porque eu e você, eu vou falar dessa forma, cometemos atos que não eleva o nome de Cristo. E Deus estava falando para Isaías, fala para o meu povo que eu livrei todos eles do cativo, livrei do Egito, livrei da Babilônia, mas os seus atos não mudam. Quem dará crédito à nossa pregação? O povo incrédulo. Por que incrédulo? Porque eu creio quando Deus faz, mas quando Deus se ausenta um pouquinho, aí eu começo a procurar outros caminhos. Começa a olhar para outras coisas. Olha para cá, quando eu começo a olhar para essa planta aqui, meus amados, e começo não apreciar, como foi bem dito aqui, o homem tem que ser apreciado, mas Deus tem que ser adorado, Jesus tem que ser exaltado. E quando eu me volto para uma direção, eu estou dando as costas para Deus. E Ele diz para Isaías, não se preocupa, o meu filho irá operar com prudência. O meu filho irá operar com prudência. E por que isso? Porque Deus deu uma direção para Adão. Não foi prudente. Deu uma direção para Moisés. Deu alguns vacilos. Levantou-se reis, juízes. Nada se resolveu. Levantaram-se profetas, como Isaías, para falar, olha para trás.
É mais ou menos Jesus falando para mim e para você aqui: olha para o teu passado. De onde eu tirei você? E o Senhor estava dizendo: olha, Isaías, fala para o meu povo que virá, o meu filho irá operar prudentemente. A diferença aqui é que ele não tem falha, ele não tem pecado, ele não tem falha, ele não tem pecado. Prudência. A natureza humana de Jesus, sim. A natureza divina, sim. Mas não há pecado, não há mancha, não há falha em Jesus Cristo. Por quê? Porque assim Deus prometeu: o meu filho operará prudentemente. Por quê? Porque Jesus, Deus, ele conhece o seu filho assim como conhece a mim e a você. E Jesus nos dá a oportunidade de ser falhos, mas porém ter um caminho, qual? Do arrependimento. Por isso que Deus não poderia levantar para remir da terra o pecado homem, nascido de homem. Tinha que ser puro. Tinha que ser puro. Isso lembra primícia, né? As tuas primícias, ela é pura. Se você entregou a tua primícia não querendo, irmãos, vai falar com Cristo. Pastor, a minha primícia foi pura. E se foi pura, vai haver restauração, vai haver cura, vai haver multiplicação, vidas serão alcançadas. Entenda uma coisa: isso não é compra, aqui não é mercado para comprar alguma coisa, mas se o teu coração, a tua oferta é pura, vai gerar frutos. Deus estava dizendo: olha, o meu primeiro, o meu único filho, estou entregando por amor a vocês. Aquilo que é precioso para mim, eu entrego ele por amor à vida pecaminosa de vocês. Pastor, por que ainda me vem enfermidade? Por que ainda eu cometo pecado? Irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Por que Jesus não pecou? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Eu e você, nós fomos gerados por seres humanos. E por ser seres humanos, nós vivemos em uma geração pecaminosa. Mas a misericórdia de Cristo, ela é tão grande, que mesmo vindo de uma geração pecaminosa, Ele dá o caminho: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É por isso que Deus estava falando aqui para Isaías: assim borrifará muitas nações. Quem tem borrifador aqui em casa? Você consegue contar quantas partículas? Cadê, Soninha? Pega o borrifador aí. Você consegue contar quantas partículas saem em uma só borrifada? Assim Deus está dizendo, assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca. Olha para cá, ó. Tenta contar. Tá fraco, hein? Sangue de Cristo. Olha aí, ó.
Quantas partículas? Não dá para contar. Essa é a missão de Jesus. Quando diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá, está dizendo: eu estou borrifando nos 4 cantos da terra e o inferno não vai prosperar. É muita gente adorando, sendo alcançada por Deus. É muitos, por um homem prudente. Por um homem prudente. E aqui nos traz uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Nós fomos tocados por essa borrifação. Nós fomos alcançados por essa borrifação. E Jesus vai dizer: ó, seja prudente. Seja prudente. E se você for prudente no Evangelho, seguindo a Jesus Cristo, muitas partículas sairão da tua boca, muitas palavras direcionadas, objetivas, alcançarão vidas que se achegarão a esse reino. Posso ser mais claro? Através da minha vida e da tua vida, o reino de Deus será edificado. Quando Jesus fala edificarei a minha igreja, não é em Pedro. Edificarei. Ele está falando do futuro. Não foi somente através da vida de Pedro, é através da nossa vida, pois nós somos a igreja de Cristo. E se fosse somente em Pedro, a igreja já tinha parado. Talvez você pensou: Deus edificou a vida, a igreja dele na vida de Pedro. Ele edificou a igreja dele sobre a vida de cada um de vocês. E através da vida de vocês, muitas igrejas se achegarão. Por quê? Porque aquela igreja que está lá fora, que não te conhece, será alcançada através da tua vida, a partir do momento que você falar do amor de Cristo. A partir do momento que você dizer para essa pessoa que não conhece Jesus: tais coisas que Jesus passou, que no versículo 4 de 53 vai dizer assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu estava falando com Deus nessa tarde aqui na igreja. Eu falei: Senhor, o castigo que nos traz a paz. Já imaginou, pastora Jô, se Jesus não tivesse sacrificado a sua vida para nos trazer a paz que nós temos hoje? E quando olhamos para o nosso dia a dia, vivemos em lutas, irmãos. Passamos por dificuldade. Agora tenta imaginar a luta que você vive hoje, a dificuldade que você vive hoje, se você não tivesse a paz de Cristo. A tribulação que seria. Tem dia que conversando com alguém, eu já falei isso aqui, falei: ainda bem que nós temos Jesus. Imagine as pessoas que não têm Jesus. Nós sofremos? Sim, irmãos. Passamos por dificuldade? Sim, passamos. Temos crise interior? Temos. Conflitos? Temos. E se não tivesse Cristo? Se não tivesse a graça?
se não tivesse a oportunidade de você estar sentado aqui para ouvir a palavra de Deus, uma palavra que traz resposta para a tua vida. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, mas Deus sabe, e Ele vai responder as tuas perguntas. Até as perguntas gananciosas. Senhor, eu quero, mas porque disse não isso e disse, e, Senhor, não te dou nada. Eu vou para o culto e entro calado e saio calado. Sabe por que nós estamos roucos assim? Porque ontem no culto, entre pastores, liderança de igreja, a palavra sendo ministrada e o povo assim, ó. Teve uma hora que só ficou nós em pé, a irmã pegou o microfone para adorar e todos sentados. Ficamos o louvor inteiro em pé, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, a oportunidade que você tiver que adorar a Deus, meus irmãos, levanta com força, sem força. E por quê? Porque Ele é digno. Ele é digno. Estávamos super cansados. Super cansados. Mas ainda assim, se for para adorar ao Senhor, não se entregue ao cansaço. Se entregue a Ele. Se entregue. O culto era para terminar às 5 horas, 5:30. Terminou 7 e pouco. 5 para as 7. 5 para as 7. Começou que horas? Nós chegamos lá 2h40. 2h40? 2h40. 5 horinhas, praticamente. Adorando ao Senhor. Em uma batalha espiritual que ali estava. Eu estou falando de dirigente de igreja. Não é membro. Não é novo convertido. Qual é a reflexão, pastor? Como estão as igrejas? É por isso que a gente grita aqui adorando ao Senhor. Vamos gritar. Por quê? Porque Ele nos concedeu voz. E para quê? Para louvar o seu nome. Respeitamos, sim, mas não podemos ser influenciados. Aquilo que você recebeu de Deus, entregue a Ele. Se for, meu amado, se for glória, aleluia, o mais alto da igreja, entregue a Ele. Louve a Ele. Por quê? Porque Deus te libertou. E se Ele te libertou, você tem a liberdade de adorá-lo com aquilo que Ele te deu de melhor. Você quer um exemplo fulo? Você quer um exemplo fulo? Besta? Eu passei 10 horas na fila para comprar um ingresso. 10 horas na fila, debaixo de chuva, para comprar um ingresso. 1999. E depois, mais 6 horas esperando dentro do estádio, no outro dia, na quarta-feira, para começar o jogo. E depois, varei a madrugada toda, do palestra até a Paulista, cheguei em casa, bêbado. O trouxa pega a cerveja, toma banho de cerveja. Chega em casa fedido, não fui nem tomar banho, só deitei. E como estava a esposa? Orando. De onde Deus te tirou, meu amado, exalte ao nome dEle, não tenha vergonha, envergonha Satanás e exalte a Cristo.
exalte. Exalte. Aleluias. Tem pessoas que chegam aqui, meus irmãos, e ficam na igreja, e a gente sabe porque nós percebemos, e identificamos, falei, essa pessoa não tinha liberdade de cultuar aonde ela estava, pelo modo que ela adora a Deus. E dos quais chegaram aqui, nunca atrapalhou o culto. E por quê? Porque cada um sabe respeitar o seu método de adorar. E ai do besta de se meter, porque Jesus trabalha. Porque Jesus, eu tenho a minha história. Você tem a sua história. Tem gente que chega aqui, o contrário também é verdadeiro. Senta e fica ali, acha que não é digno, acha que os irmãos vão cumprimentar, ou síndrome do complexo inferior pega, ninguém olha para mim. Irmãos, abre o seu coração para Jesus. Abre. Se você abrir o seu coração para Jesus, Ele vai extrair o melhor aí de dentro e vai fazer frutificar. Ele vai borrifar através da tua vida o evangelho que traz a salvação, o evangelho que faz do tímido um grande pregador da palavra, grande em conhecimento. É assim que Deus faz. Eu tinha medo de falar em público? Tinha, irmão, que não sabia. Até hoje eu falo um monte de palavra errada, mas hoje o medo de falar errado, eu falo exaltando o nome do Senhor. Tinha medo. Só que a gente fica um pouco mais ousado quando começa a trabalhar, passar por uns treinamentos, começa até a desejar. Eu participei de uma palestra no auditório ali na FECAP, eu falei, Senhor, eu quero... Senhor não, né? Falei, Senhor, eu quero dar palestra igual esse ministro, igual esse palestrante. Mas o meu desejo não era aqui na igreja. Eu nem sabia. O meu desejo era dar palestra motivacional, corporativa. Aí Jesus, vem trabalhar na minha empresa. E aqui Ele te encoraja. Aqui Ele te capacita. Para quê? Para fazer os frutos deles crescer no seu reino. Como eu falei, meus irmãos, no começo, nós precisamos conhecer Jesus, saber quem é Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque alguém vem falar para você mal de Jesus e muitas das vezes você se cala. Não é para sair brigando, é para você dar testemunho. É para você dar testemunho. Não que você está errado, que a sua... Espere a outra pessoa ouvir. Deus disse que o Senhor iria operar com prudência. Por quê? Porque aqueles que estão lá fora, a minha e a tua missão alcançar. Enquanto eu estou pregando a palavra de Deus aqui para a minha vida, há um Espírito que está operando na tua mente, no teu coração. Qual é esse Espírito? O Espírito Santo. Não é palavra da boca do Adevaldo que vai te convencer e te converter. Enquanto a minha voz ecoa aqui, o Espírito Santo está te convencendo e te convertendo o teu coração. Não é o homem. O homem é apenas instrumento. Aí você fala, ganhei 1000 almas para Jesus no ano 2022. Quem ganhou? Aí por que o homem falou, fiz um projeto, ganhei 1000 almas para o reino? Ganhou nada. Através da tua vida como instrumento, o Espírito Santo converteu 1000 almas a Jesus.
Porque se você tivesse ganhado, ele estava sob o seu poder. Se você tivesse ganhado, essas almas estavam sobre o seu poder. Aí quem direciona? Espírito Santo. Quem direciona? Jesus. Valorize o sangue de Jesus, irmãos. Pastor, o senhor está trazendo uma mensagem muito simples, e é muito simples, por quê? Porque o extraordinário que talvez você está esperando, você já recebeu. O que precisa executar é o simples. E como que eu faço isso? No momento da minha provação. No momento que a afronta me vem. Me vem não existe, né? Me vem. Vem até mim. Mim também diz que não existe. Vá até você. É assim que Deus faz. É assim. Perdi até o fio da meada agora. Olha. Aleluias. Quando a dificuldade financeira vem, irmãos, parece que Jesus nos abandonou. Mas Ele não abandonou, não. Ele não abandonou. Aí é que nós temos que buscá-lo. Aí é que nós temos que exaltá-lo. E quando eu coloco isso em prática, eu estou reconhecendo o caminho que Jesus passou. Em 6 horas, irmãos, em apenas 6 horas, aos passos da crucificação de Jesus, ele passou por açoites, chicotadas. No chicote, na ponta do chicote, era ossos que entravam na carne e arrancava a pele de Cristo. Ele passou isso por você. Açoites. Hoje o Senhor te dá uma resposta assertiva para você. E você fala: Senhor, por que isso? Senhor, mas por que isso? E ele fala: porque eu te comprei. Eu sofri por você. E o sim que você quer não é o melhor caminho. O melhor caminho é a minha resposta. Hoje é não. E se você aceitar o não, lá na frente eu te direciono. E te entrego além daquilo que me pediste. Mas nós somos um pouco ansiosos. Já queremos condenar Cristo de novo na cruz. Açoites. O caminho do Gólgota, quando ele passa pelo caminho do Gólgota, meus irmãos, Jesus ele estava tão debilitado por conta dos açoites, pelo peso da sua cruz, que não era para ele. O seu corpo gotejando sangue, a cruz vai cair algumas vezes, porque ele não aguentava, ele não suportava. Eu estou falando da natureza humana de Cristo. A natureza humana, física de Cristo, não suportava o peso da cruz. Toma-se ali um homem chamado Simão Cirineu para ajudá-lo, Jesus, a chegar até o Gólgota, que é chamado Caveira. E por que aquele lugar é chamado Caveira? Porque era ali aonde crucificava os malfeitores. E isso Jesus passou por nós. Isso Jesus passou por nós.
para aliviar a dor de Jesus, ofereceram para ele vinho misturado com fel. Os romanos, meus irmãos, quando chega da guerra, quando chega de uma batalha, para amenizar a dor da sua ferida, dava-se vinho para aliviar a dor. Mas para Jesus, para aliviar a dor, deu vinho misturado com fel, vinagre. Qual foi a atitude de Jesus? Sabe que a rejeição de Jesus a receber o alívio para a sua dor, sabe qual que era? Cumpra o processo que precisa ser executado. Tudo que eu tiver que passar, eu não quero alívio. Por quê? Porque eu quero os meus filhos. Essa dor é para os meus filhos, é por os meus filhos. Não precisa aliviar a minha dor. Eu passo por amor a eles. Aleluias. Jesus na cruz, irmãos, ele sente sede. Ele está exposto a um sol bravo, calor ardente, dores infernais. Dores no seu corpo, intensas. Passou por açoite. Teve que levar o peso da cruz de madeira. Febre, irmão, traumática. Tudo isso Jesus passou por mim e por você. Perca de sangue contínuo. Ô, irmão. Sangue é vida. Você perdendo sangue ali, que força você tem? Eu lembro quando eu fui tirar sangue, eu falei, filha, eu estou desmaiando. As próximas vezes que eu ia tirar sangue, eu falei, olha, eu preciso deitar na máquina, que eu tenho um problema. No momento que está tirando o sangue seu, parece que está saindo algo. Tem pessoa que nem sente, mas eu sentia, parece que está saindo as tuas forças ali. Misericórdia. Morte lenta, dolorosa. Morte lenta e dolorosa. Da 6h, às 9 da manhã, até às 15 horas. 6 horas de tormento. 6 horas de sofrimento. E Jesus, ele é colocado na cruz entre dois malfeitores. Segundo o costume, aquele que está no meio é o pior. Entenda uma coisa, pegaram homens que cometeram atos para estar ali crucificado, e Jesus não cometeu nenhuma injustiça. Pega Jesus, coloca aí entre eles, para declarar a zombaria. Olha para Jesus, e ele é o pior, é por isso que ele está ali. Agora olhe para cá. Quando pecamos, quando transgredimos, já conhecendo a Cristo e servindo a Cristo, nós estamos crucificando de novo. Estamos colocando Jesus no meio de malfeitores, por conta do nosso testemunho. Por quê? Por conta do nosso testemunho. Porque já conhecemos a Cristo. Já conhecemos a Cristo. O pôr do sol vai embora. A manifestação da natureza. Era tarde, virou noite, houve trevas. E muita gente, meus amados, olhando ali para Jesus na cruz, estava escrito: Jesus, o rei dos judeus.
Isso está escrito em Mateus, Marcos e Lucas. Mas é engraçado que em João, os líderes dos judeus vai pedir, olha, não escreve rei dos judeus. Vai pedir para Pilatos, escreve assim, eu sou o rei dos judeus. Sabe o que Pilatos diz? Escrito, escrito está. Um homem que não conhecia Jesus, autorizou a sua crucificação, por si ou direcionado por Deus, escreveu: Jesus, o rei dos judeus. Os homens pedem para tirar, muda isso. Por quê? Porque ele não é o rei dos judeus. Nós não aceitamos o Cristo como rei dos judeus. Muda isso, Pilatos. O que está escrito, escrito está. Essa escritura, meus irmãos, desceu do céu. Por quê? Porque precisava se cumprir a palavra, a profecia sobre Cristo, rei dos judeus. E ele se faz presente hoje aqui. Ele se faz presente. Ele se faz presente hoje aqui. Irmãos, quando você olha para a mesa da ceia, a gente vê as coisas físicas. Vemos o que é físico. Vemos o que é natural. Mas e o que muda do natural para o espiritual? A fé. Por quê? Porque Jesus disse, fazei isso todas as vezes em memória de mim. E quando eu coloco a fé que esse pão é o corpo de Cristo que foi transpassado, eu desejo. Desejo o quê? A colocar em prática o pedido de Jesus Cristo. A todo mês participar do seu corpo e do seu sangue. É a tua fé. E essa fé, ela vai levar alguns passos. E qual é esse espaço? Primeiro, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a Jesus Cristo. Eu preciso entender o seu sacrifício. E entendendo, eu acredito. Eu dou crédito à palavra de Deus. Eu dou crédito ao sacrifício de Jesus. E quando eu dou crédito, eu recebo o benefício dela. E qual é o benefício dela? Uma aliança. Que Jesus vai dizer, olha, este é o meu cálice. Da nova e da eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. Deus pedindo isso para você, o Filho do Homem pedindo isso para você, Jesus Cristo Nazareno pedindo isso para você. E o que impede? O pecado. As transgressões. E depois de ouvir a palavra, meu pastor, o que eu preciso fazer? Descer as águas. E depois de descer as águas, tu está pronto para participar do corpo de Cristo.